Vamos para mais uma questão do ENAD, dessa vez interação humano-computador. Nós vamos resolver uma questão do ENAD de 2011. As de navegação enfocam como as pessoas se movimentam por um site ou aplicação. Cada página de um site ou local de aplicação é representado com uma caixa ou cabeçalho em todas as páginas que puderem ser acessadas a partir dela, devem usá-la como referência. Uma técnica bastante utilizada é colocar todos os fluxos possíveis no mapa de navegação, já que isso destacará seções onde há necessidade de uma revisão no projeto de interface. Esse parágrafo, esse conteúdo está no livro do Bennion, Interação Humano-Computador, da editora Pearson. A questão em si. Com relação ao tema, analise as asserções a seguir. Então, vamos analisar as asserções e verificar as relações de causa e consequência, que é daquelas questões que tem o porquê entre as asserções. Bom, os mapas de navegação são redesenhados muitas vezes no decorrer do ciclo de vida do projeto, porque a interface deve ser projetada para atender pessoas, capacidades e limitações motoras, neurológicas, cognitivas, etc. Atividades que pessoas querem realizar, questões temporais, com ou sem cooperação, se são críticas em termos de segurança, etc. Contextos nos quais a interação acontece, ambiente físico, contexto social, organizacional, etc. E ater-se a tecnologias empregadas, hardware, plataformas, normas, linguagens de programação, políticas de acesso em ambiente de trabalho e residencial, etc. As combinações desses elementos são muito diferentes. Por exemplo, em um quiosque público, em um sistema de agenda compartilhada, em uma cabine de avião ou em um telefone celular. Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. Então, vamos olhar as relações primeiro entre as asserções para facilitar as alternativas. Então, voltando. Com relação ao tema, analise as asserções a seguir. O assunto central é o quê? Mapas de navegação. O que são mapas de navegação? Os mapas de navegação são aqueles mapas, aquele organograma, vamos dizer assim, que existem para nós elaboramos para a organização dos sites. Normalmente são sites, pode ser para aplicação também. Nessa espécie de organograma, que é conhecido como mapa de navegação, tem todo o fluxo, né? Tem todo o fluxo da navegação, de como será a jornada do usuário na aplicação. Quais são os passos que ele deve executar. Eu usei um termo característico de HC, que é a jornada do usuário. A jornada do usuário são os passos que nós vamos descrever do usuário no uso da aplicação. Não é a mesma coisa do que os mapas de navegação. Os mapas de navegação, eles representam o fluxo da aplicação no processo. Então, com relação a esse tema central, que é um recurso, o mapa de navegação é um recurso muito utilizado em interação humano-computador, em desenvolvimento de sites no geral, que numa roupagem mais moderna tem recebe, não o número, né, mas o nome de User Experience, ou seja, experiência de usuário. Vamos reler as asserções. Os mapas de navegação são redesenhados muitas vezes no decorrer do ciclo de vida do projeto. Sim, é algo natural. Quando a gente pensa um projeto de software, os mapas de navegação, eles são alterados até o
software final. Então, essa asserção é uma asserção verdadeira. Nós redesenhamos os mapas de navegação muitas vezes no decorrer do projeto, que ele muda. E isso por quê? Daí vamos à segunda asserção. A interface deve ser projetada para atender capacidades, limitações motoras, neurológicas, cognitivas, etc. Atividades que as pessoas querem realizar, questões temporais, com ou sem cooperação, se são críticas em termos de segurança, etc. Contextos nos quais a interação acontece, ambiente físico, contexto social, organizacional, etc. E ater-se a tecnologias empregadas, hardware, plataformas, normas, linguagens de programação, políticas de acesso em ambientes de trabalho e residencial. As combinações desses elementos são muito diferentes, por exemplo, em um quiosque público, em um sistema de agenda compartilhado, em uma cabine de avião ou em um telefone celular. A segunda asserção, ela fala do projeto de interface, sim, ela é verdadeira, sim, são uma série de fatores que são levados em consideração no projeto de interface. No entanto, elas descrevem características ambientais que vão influenciar na interface, não necessariamente como se navega. Ela é uma asserção verdadeira, mas ela não tem relação direta com a primeira asserção. Então, vamos às alternativas. Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. As duas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Então, a alternativa A, o item A, é um item falso. Item B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Sim, é a alternativa B. As duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Uma não justifica a outra, tá? Alternativa C. A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa? Não, as duas são verdadeiras, elas só não falam do mesmo item. Alternativa D. A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda proposição, uma proposição verdadeira. E a E, tanto a primeira quanto a segunda são asserções falsas. Não, a alternativa correta é a alternativa B. Ambas as proposições são verdadeiras, no entanto, a segunda não justifica a primeira, assim como a primeira não justifica a segunda. Elas são verdadeiras, porém são independentes. A primeira asserção, ela fala no redesenho dos mapas de navegação, que é algo comum no projeto de interface, dentro de interação humano-computador, e a segunda, ela aborda questões ambientais que influenciam o projeto e desenvolvimento da interface. No entanto, elas não se relacionam ao mapa de navegação, ao desenho do mapa de navegação. Tudo bem? Quaisquer dúvidas, estamos aí. Até a próxima.